arte marcial você... Eu fiz judô, a que eu mais fiz foi judô, né? Desde pequenininho, fiz 6 anos no judô Ono. Eu fico vendo o mundial de judô na internet, eu fico até hoje, assim, eu acho a técnica, né, o conceito de você ver um golpe bem aplicado, né, quando fala assim, a técnica bem aplicada, cara, é a alavanca, é usar o peso e a força do teu oponente, né? Então isso não é só força bruta, ao contrário, né? Então muitas vezes é você usar a força do oponente e simplesmente meio que redirecionar, assim, vamos dizer, né? Pois é, já começamos batendo um papo aqui, mais uma vez com o Felipe Fogosi, meu amigo lindo, tudo bem com você? Tudo bem, Cláudia, obrigado por estar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Se você está aqui é porque tem novidades chegando, né? Tem novidades. Bom, não sei se o pessoal já sabe, mas além de trabalhar como ator... Fred! Agora somos só nós dois, um contra o outro. Desconjuro. Afasta-te dos domínios erros. Afasta-te. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder de Cristo te ordena. Eu faço quadrinho, né? Há alguns anos já. Eu lancei 4, né? Inclusive trouxe aqui para mostrar para o pessoal, né? As 4 que eu já lancei. A primeira foi o Aurora, né? Que é uma ficção científica com bastante ciência de verdade, né? Astronomia, medicina, física e um pouquinho de teoria da conspiração, sociedades secretas, né? Que é coisa de nerd, né? Coisa que a gente gosta. Depois eu lancei o Comunhão, eu tô falando na ordem que eu lancei, né? O Comunhão já é uma outra pegada, é um suspense com terror psicológico, com bastante correria, decapitação, gore. História de fôlego lendo? Total. Assim, é muito legal assim, a resposta das pessoas, né? Depois pelas redes sociais o pessoal sempre manda, né, o feedback. Então é muito legal, né? E depois eu lancei Um Outro Dia, que é uma história que eu escrevi primeiro como teatro, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, inclusive, como teatro, e daí eu adaptei para quadrinho. Né? É bom falar que todos são roteiros de cinema que eu escrevi, né? Porque muita gente fala, pô, mas né, o que você tem a ver com quadrinho? Então eu explico um pouco que eu cresci lendo, né? Desde pequeno aprendi a ler quadrinho e é uma coisa que eu gosto demais. Mas fiz faculdade de cinema também, então são roteiros de cinema que eu escrevi e adapto para quadrinho, né? Esse aqui teve peça de teatro? Então esse, na verdade, eu ganhei, isso foi no ano de 2000, tá? Foi se chama Concurso Nacional de Dramaturgia, né? Promovido pelo Ministério da Cultura. Eu ganhei e logo em seguida eu viajei e fui morar nos Estados Unidos. Eu fiquei 2 anos lá, então eu não, na época, até teve um grupo que entrou em contato comigo, mas eu estava morando fora e acabou que não... Eu espero um dia ainda virar alguma coisa live action, né, que a gente fala, ou teatro mesmo, ou... Porque antes de adaptar para o quadrinho, eu primeiro adaptei para o cinema, né, do teatro eu fiz uma adaptação para cinema, que é diferente, né, são formatos diferentes de roteiro e de narrativa, e daí eu adaptei para o quadrinho. Então esse é o terceiro, que daí eu falo um pouco de política, um pouco de droga também, ele é bem contemporâneo, isso passa em São Paulo, mas um pouco de metafísica também, assim, é um jovem que morre, ele encontra a morte e ela leva ele a revisitar o passado em todos os momentos decisivos da vida dele, as escolhas que ele fez. Então ele tem que reavaliar as escolhas que ele fez, assim. Então é uma história também bem bacana. E o último que eu lancei ano passado é o Caos, que é a continuação da Aurora, né? Então, na verdade, vai ser uma trilogia. Eu estou agora escrevendo a última parte, que daí vamos ver se eu... Enfim, isso talvez ano que vem, né? Então, no momento agora, né, uma coisa que eu queria falar, inclusive, para o pessoal, eu estou lançando a campanha no Catarse, que para quem não conhece é um site de financiamento coletivo, né, de crowdfunding, desse quadrinho novo chamado Knock Me Out, né, que é um título em inglês que é basicamente mais ou menos assim, tipo me nocauteia, assim, que é um drama romântico, né, eu brinco até que é meio que minha homenagem ao Rock, ao filme, né, mas que é esse universo de um brasileiro, um lutador de jiu-jitsu que vai morar fora, né, inclusive eu falo um pouco também dessa questão de um fenômeno não tão recente, mas de muitas vezes dos jovens, né, dos brasileiros irem viajar para buscar, né,
buscar, sei lá, um futuro, né, ou uma identidade, busca morar fora, né? Então ele mora nos Estados Unidos e daí tem toda uma, enfim, a história dele, do passado. Ele é convidado para lutar vamos dizer assim, no maior evento de MMA do mundo. Detalhe, eu escrevi isso logo quando eu voltei dos Estados Unidos em 2004, tá, pessoal? Então, né, essa febre eu vi acompanhando a febre do Pride no Japão e depois do Ultimate e tal, mas então é uma história que eu já escrevi há bastante tempo. E daí ele se apaixona, né? Ele conhece uma médica chamada Natalie, e daí tem todo o conflito, assim, porque ela como médica, ela não aguenta ver ele se arrebentando. E tem uma coisa também que é legal, que ele é um artista marcial, mas ele é um artista plástico, então ele pinta também, ele pinta os quadros, né? E na verdade toda vez que ele luta, que ele se machuca, ele pinta ele mesmo e ele vai guardando aquele, ele não mostra para ninguém, ele deixa aquilo escondido, assim. Ele pinta o quê? Ele pinta os machucados dele, assim. Ele vai ter um quartinho na casa dele que ele meio que vai fazendo uma galeria escondida, se retratando, assim, sabe? Então tem essa brincadeira, assim, de será que você pode ser um lutador e pode ser um artista ao mesmo tempo, né? Será que você pode... como que você expressa, né? Que canal que você usa para assim, violência, para tua angústia, você pode expressar tanto para a luta ou para as artes, né? Quer dizer, os dois são veículos. Então eu brinco com essa coisa de aonde que as artes marciais e as artes plásticas são parecidas. E tem muita coisa, né? Por exemplo, geralmente você sempre tem uma relação entre mestre e aprendiz nas duas, né? Tem uma coisa de disciplina, tem até uma coisa estética, uma beleza, né? Das duas coisas. Enfim, então são isso e claro, né, o romance, que é uma história muito, muito bacana. Eu gosto muito dessa história, né, por isso que eu falei, não, agora é a hora de eu adaptar, né, esse roteiro que eu já escrevi há muito tempo, né, para os quadrinhos, e encontrei um time super bacana de artistas, né, que eu contratei. Então é o Henrique Pereira, um cara feríssimo, que é o desenhista. Ele já desenhou para várias editoras lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa e aqui para o Brasil. O arte finalista é o Theo Pinheiro e o colorista é o Vinícius Townsend, que é um carioca também super talentoso, que também já trabalhou para fora. Então isso é importante, né? Cada trabalho novo a gente tem que fechar uma equipe... Isso que eu ia te perguntar, não é sempre a mesma galera que trabalha com você? Não, por alguns motivos, né? Assim, o primeiro, da minha parte, é isso. Muitas vezes você tem que, pela história, pelo conteúdo, né? Tá. Buscar um estilo que casa, né? Entendi. Então, por exemplo, né, o Comunhão, que é uma história de suspense com terror, inclusive eu fiz preto e branco para homenagear os quadrinhos de terror dos anos 70, mas também porque o preto e branco, assim, só de não aparecer o vermelho do sangue, por exemplo, ele já dá uma aliviada, entendeu? Então, essa é a arte do J.B. Bastos, que já desenhava nos Estados Unidos para uma editora, por exemplo, a Legendary Comics, que é só de quadrinho de suspense e terror, assim. Então é um cara que conhece, né, essa linguagem e tal. No caso, por exemplo, do Aurora e do Caos, né, por ser continuação, eu até quis fazer a mesma equipe no Caos. O problema é que teve uma diferença de 4 anos entre um e outro, então a equipe estava todo mundo trabalhando, ocupado, né? Entendi. Entendeu? Então às vezes é difícil, né? Tem isso, porque as pessoas, né? Os projetos de Os projetos, exato. Então às vezes você não consegue. Vamos ver, né? Porque no próximo, mas talvez agora, como eu já fiz com outro artista, eu acho que eu vou fazer com um outro artista, para daí você ter, né, a mesma história, mas por óticas diferentes também. Mas que aí é o legal. artista, por exemplo, no primeiro, aí você escolheu outra pessoa. Sim. Aí ele se inspira nesse primeiro ou ele... Sim, não, ele tem que, claro, o estilo dele é sempre o estilo dele, né? Mas ele tem que seguir o que já foi criado. Então, assim, os personagens, o conceito dos personagens, isso ele tem que, né? Isso ele fez também, por exemplo, né? O Aurora foi feito pelo desenho do Leno Carvalho e tem um time de 5 coloristas que fizeram as cores, né? Aí no Caos já é um artista só, um argentino chamado Emílio Treira, ele fez tanto o desenho como a cor, né? Então aí no caso do Caos, o Emílio, ele leu o Aurora e ele, dentro do estilo dele, ele manteve, né, as referências, porque é isso, né? Se as pessoas leram já tem, né, o conceito do personagem na cabeça, então ele
manteve o conceito, só que dentro do traço dele, né? Entendi. Então não é que nem o mangá, por exemplo, que é aquele desenho que a gente já reconhece de cara que é um mangá. Aqui não, vai da história para encontrar um artista que se identifique ou que converse com a mesma... Sim, na verdade, eu nessa fase, vamos dizer assim, de pré-produção, né? Nessa fase de chegar e fechar a equipe, claro, tem que conciliar, o artista tem que estar livre, o artista tem que, né, querer, tem também, a gente tem que acreditar, né? Claro, querer, né, fazer e gostar da história. Sim. Mas é isso, mas o traço dele tem que casar com o tipo de história que eu quero contar. Por exemplo, eu tenho vontade ainda de fazer um no estilo anime, como você falou. Ia né? ser bem legal. Para ser sincero, eu até cheguei a pensar no Knock Me Out, né, nessa história que está no Catarse agora, por ter a coisa de arte marcial, eu cheguei a pensar mas eu não consegui também em nenhum artista. Cheguei até a falar com 2 artistas que tem, né, que só fazem anime, a gente não conseguiu, e daí eu acabei indo para um estilo mais tradicional americano, vamos dizer assim, né? Sim, que combina muito bem. Combina também, combina muito bem, E aí a gente estava falando, né, das artes marciais que você praticou desde pequeno. Qual delas, assim, que você gostou mais, que você conseguiu aprender um pouco mais dos ensinamentos, que é uma coisa mais profunda, Olha, né? O judô e o jiu-jitsu são as mais próximas, né? Como eu fiz mais tempo de judô, né, desde a infância, eu fiz 6 anos, assim, 6 ou 7, não me recordo agora direito. Então, para mim, quando eu fui fazer o jiu-jitsu, já era muito familiar, assim, né? Porque eu já tinha né, feito muito tempo de judô. O karatê, ele já é bem diferente, né? Japonês também, mas... Okinawa? Daí no Japão você tem os vários estilos também, né? De Shotokan, Kochin. Mas daí tem as coisas, né? Agora deixa eu me lembrar, tem o kata e o kati. O kata acho que é chinês, é do Kung Fu, e o kati é o Kati, nunca ouvi falar essa palavra. Não, então é o kati, que é o chinês. Enfim, que é o Kung Fu, né? Que eu fiz, mas daí é chinês também, né? Mas daí aí já é mais... Aí, por exemplo, os dois já são mais próximos nesse sentido, se a gente... Né, o Kung Fu e o Karatê no sentido de ter mais distância, mais uma luta de golpe, né? Não é tanto Não é luta mesmo, né? É luta também, mas não é tão agarrado, né? Não é tão agarrado. Então você tem mais distância, mais você acertar o teu oponente ali, tanto com golpe quanto com chute, enfim. Né? Tem, claro, técnicas de solo também nos dois, mas é mais assim. E daí eu fiz um pouco de boxe também, que daí já é uma outra, né? Uma coisa bacana que eu fiz o judô, o karatê também ainda na infância, e daí o karatê tem uma coisa bem rígida, né? E daí quando eu fui fazer o Kung Fu, né, mais velho, um pouco mais velho, o meu mestre na época, que inclusive ele é chinês de Macau, né? A mãe é portuguesa e o pai chinês. Ele logo no começo ele olhou e falou assim para mim, você fez karatê, né? Eu falei, fiz. Ele falou, mas como que tipo? Ele falou, não, porque ele falou assim, o karatê é meio como se fosse uma barra de ferro. Ele é rígido, né? Todas as posturas são rígidas, assim, né? É tudo muito, né? É tudo muito travado. E o Kung Fu, ele falando, né? Fazendo uma analogia, ele falou, o Kung Fu é como se fosse uma corrente com uma ponta, né? Ele é fluido e no final ele acerta, entendeu? E aí você chegou no Kung Fu já com as... a minha postura era a minha postura era mais, né, o que eu vinha do firme, né? Firme, do karatê. E daí você tinha que a movimentação nesse sentido, o karatê, o Kung Fu, ele é muito bonito, assim, quase que uma dança, né? Sim. Ele é muito... E daí, né, lá na China, daí você tem o Tai Chi também, né, que é bem mais lento, mas enfim, você pode acelerar também, mas os movimentos são mais redondos, assim, sabe? É uma coisa mais fluida, assim, né? Não é tão linha reta. O karatê é muito linha reta, assim, sabe? Né? Tanto ataque e defesa, e o Kung Fu, ele é mais uma coisa que
Daí, claro, né, também tem milhões de estilos, né? Mas é uma coisa mais envolvente, assim, né? Tem mais movimento. Tem mais movimento, assim, que é muito legal, né? Cada uma tem sua peculiaridade, né? Você teve que desaprender um pouco do que você tinha aprendido para poder fazer o Kung Fu. Eu acho que, na verdade, tem uma coisa física, né? Que é aquela tal da memória corporal, né? Que, querendo ou não, o teu corpo... Talvez, acho que você não precisa necessariamente desaprender, né? Na verdade, você só tem que tirar talvez o molde, né? Sair um pouco do molde antigo e entrar nesse molde novo. Mas eu acho que na verdade, sempre, ainda mais com essa questão de, por exemplo, de distância, todas essas lutas que o pessoal fala striking, né? Que é de golpe, uma ajuda a outra, né? Então, por exemplo, o boxe, né? O karatê, o kung fu, todas elas têm essa coisa da distância, você saber conseguir a distância certa da pessoa, né? Tipo, da pessoa não te acertar e você conseguir acertar ela. Então, ter esse domínio né, de quando aproximar, de quando, né, se deslocar, isso é uma coisa que em qualquer luta de golpe é uma coisa importante, né? Diferente por exemplo, do judô, que se você não agarra, já não tem luta, né? Então, você já tem que estar próximo, né? E o jiu-jitsu nem mais ainda, né? Porque o jiu-jitsu é embolado mesmo, você tem que estar, né, agarrado mesmo. O bacana, geralmente, das artes marciais é exatamente o pai bota a criança, que às vezes é brigão, para você saber se controlar, ter domínio próprio, né? Saber canalizar aquela violência para o momento certo, né? Porque muitas vezes a agressividade pode ser positiva, né? No sentido de... mais óbvio é autodefesa, mas às vezes na própria vida, né? Eu tenho que ser agressivo numa negociação, né? Em alguns momentos você precisa ser, né, assertivo, vamos dizer assim. E essa coisa, geralmente a arte marcial dá esse autocontrole de você saber, né? E, por outro lado, a arte também é uma forma disso, de você poder expressar ali os teus conflitos, assim, né? Uma coisa também que eu falei que é uma homenagem ao rock, né? Que é um filme que eu gosto bastante, principalmente o 1, né? E que é engraçado, né? O próprio Stallone, né? Que era um cara super, né? Nos anos 80, daqueles ícones, né? Da masculinidade, assim, né? O cara super forte e tal. E, para quem não sabe, ele escreveu o rock, né? Então, o cara, ele ganhou um Oscar de roteiro, um cara talentoso, né? Então, às vezes tem um estereótipo de falar, o cara é assim, mas ele deve ser ignorante, só porque ele é, né, forte, é ignorante. Mas não, ele é um cara, ao mesmo tempo ele é sensível, né? Ele pinta também, ele é um pintor, ele tem várias exposições. Então, essa coisa aí, daí também vários artistas, né, que eu fui vendo ao longo, tanto desde músicos até pintores, assim, que tinham essa coisa, né, do cara ao mesmo tempo ser muito sensível, né? Por exemplo, o Ernest Hemingway, um grande escritor e tal, mas é um cara que também tinha esse lado marcial, assim, sabe, de ser violento, vamos dizer assim, né, mas de ser exercer, vamos dizer assim, de usar a força, né? Então, você tem alguns pintores também, né? Alguns músicos, enfim, mesmo de música clássica, que era isso, assim, o cara, ao mesmo tempo que ele tinha uma super sensibilidade, ele tinha esse lado marcial, assim, né? São coisas completamente opostas que a gente vê, mas acaba estando na vida de uma mesma pessoa. Exato, né? Como na sua vida. Sim, eu acho que principalmente quando eu era mais novo, assim, né? Eu era mais brigão, assim. Você era? Eu tive uma fase na adolescência, mas isso eu acho que é o que a psicologia fala de integrar, né? Assim, você integrar exatamente essas, né? E você saber. Eu acho que faz parte também da gente virar gente, né? Aprender a ser civilizado, né? A ser... Sim. A ser educado e Tem saber. gente que era super calmo quando criança, aí depois começa a ficar maior, mais grandinho, já começa a ficar mais, né? Pode ser também, né? O inverso. Sim. E a gente vai aprendendo com tudo isso e para melhor sempre, né? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. E olha só quanta cultura oriental a gente conversou aqui, né? Sim. Muito legal, e tudo isso a gente pode ver então no próximo quadrinho do Felipe. E isso, o Catarse dura 2 meses, né?
2 meses. E é basicamente uma pré-venda onde você já vai ser as primeiras pessoas a receberem, né, quando ficar pronto, né, já vai pelo correio com uma dedicatória, aí conforme tem uma série de recompensas, né, como eu falei, você tem pôster, tem adesivo, tem camiseta, tem várias categorias, né, você pode ser convidado para festa, a gente vai ter uma festa de lançamento, né, festa VIP, vai ser super, super bacana, você pode virar até um personagem, que essa na verdade é a recompensa com, né, o maior valor, que você vai mandar sua foto e o desenhista vai te desenhar na história, em um dos personagens, que eu acho demais, né? Você legal. fica para sempre ali, mostra para os amigos, para a família, e claro, né, todos vão ter o nome como colaborador na revista, né? Mas é isso, assim, é uma forma da gente, né, levantar, fazer a produção e você já garante, né? Já garante coisas exclusivas. Por exemplo, muita gente depois, né, pelas redes sociais, vê as camisetas e fala assim, poxa, tem camiseta do Caos? Eu falei, não, é só durante a campanha, exatamente. Só durante a campanha. Porque assim incentiva o pessoal a te apoiar na campanha, né? Tem que estar bem explicado, é só durante a campanha. É só durante a campanha. Então, né? Inclusive, entra lá... Tudo, só durante a campanha. Não tem uma lojinha do Felipe? Não, tem a lojinha. Por exemplo... a lojinha. Não, eu vendo, né, pelas redes sociais, né, esses quadrinhos aqui. Coisas que vem junto, que vai junto? Então, não, o pôster, por exemplo, do Caos eu ainda tenho alguns, né, porque eu fiz, sobraram das que eu fiz para a campanha, então eu ainda tenho alguns, mas por exemplo, do Aurora eu não tenho mais, do Caos, do Comunhão eu não tenho mais, do Outro Dia também não. Então a melhor forma de garantir é na campanha. Nesses 2 meses aí. Esses 2 meses, Legal. Sabe uma coisa que eu vi nas informações no release? Que fala sobre essa questão da solidão. Sim. Eu queria entender isso, porque eu nunca ouvi falar nisso. Então, isso é uma coisa um pouco ligada com o que eu te falei, dessa coisa de você morar fora, né? Isso é uma coisa que eu experimentei. Eu morei 2 anos lá nos Estados Unidos, né? E tem essa coisa de você tá fora da tua cultura, do teu ambiente, né? Então você se sente meio que num limbo, de certa forma, sabe? Porque ao mesmo tempo que você não pertence àquele lugar, você também não está no teu país. Óbvio que a experiência é incrível, vale muito a pena, né? Você está fora da tua zona de conforto, você tem que aprender muita coisa, mas... por exemplo, eu conheci algumas pessoas e eu mesmo, logo no começo, nos primeiros meses, eu falei, eu preciso fazer o meu círculo de amizade, porque senão você fica sozinho, né? Você pode até... tem gente que entra em depressão, né, nessa questão. Então, essa é uma... E como hoje a gente vive aí, né, não que... É uma coisa que eu vi até por estatística, né? Um contrassenso, né, em tempos de rede social, né, todo mundo conectado, tem um índice de solidão muito grande, as pessoas dizem, né, isso, né, vários governos já fazem pesquisas e tal, e que a população, por exemplo, na Inglaterra, eles criaram um ministério para a solidão, né, tem muita gente que se sente sozinho, e nesse fato de você ainda estar fora da tua cultura, estar fora, né, longe dos teus amigos, da tua família, isso acentua mais. Então, o personagem, né, eu não quero dar spoiler pro pessoal, mas ele lida bastante com ele tem essas coisas internas assim, e é uma coisa que amplifica mais ainda quando ele conhece a Natalie, que né, sei lá, o grande amor, né, dele e tal. Isso também, né, até uma técnica de roteiro, né? Quer dizer, você mostra uma coisa, né, acentua um tópico que você quer falar, porque daí quando aparece, né, vamos dizer, não sei se é a solução, mas também fica amplificado, né? Então a relação dele fica com ela fica muito mais importante para o personagem. Né? Não é uma coisa, eu conheci só uma menina que... Não, para ele, né, por a gente conhecer o personagem antes e ver que ele lidava com essa questão da solidão, quando ele conhece ela, quando eles se apaixonam e tudo, vamos dizer assim, as decisões ficam mais sérias, assim, né? Em inglês eles falam stakes are higher, né? Assim, tudo, né? Porque
a gente sabe da onde que veio, e então tudo tem mais consequência, né? Assim, né? De fato, as escolhas que ele vai fazer, né? Perde ela, não perde ela, fica com ela, não fica com ela. Então, isso a gente, né? Fica uma história mais Sim, punch. Já tô imaginando várias cenas aqui, já tô ansiosa para esse novo quadrinho. É muito legal. Vamos lá, dia 17. Hoje é semana que vem, dia 17? Dia 17 é terça-feira que vem, Então dia foi 17 ontem, de março. porque o vídeo vai na quarta. Vai na quarta, Vai então? na quarta. Então foi ontem, já tá rolando. Então tá rolando, pessoal, é só entrar, só vocês entrarem aí no endereço, né? Isso, catarse.me/KMO, que é a sigla do Knock Me Out, né? Fechou. Então daí tem um videozinho lá, explicativo, tem a sinopse, tem as artes já para vocês verem, tem as recompensas, 144 páginas, tá? Uma HQ, vai ser todas que eu escrevi tem mais de 100 páginas, né? Porque como eu disse são roteiros de cinema que eu adaptei, mas essa vai ser a maior, assim, a mais recheada, assim. Tá incrível, tá ficando muito... Eu estou muito feliz com as artes, assim, né? Porque todo dia eu vou aprovando, né? Eles mandam para mim, a gente, né, trabalha em cima e tal. É muito legal para mim, né? Depois de ter escrito há tantos anos, quando eu vejo a coisa se materializando, né? Sim. As imagens que meio que estavam na minha cabeça, esses artistas plasmando isso no papel, assim. É demais, assim, ver a coisa acontecendo ali, assim, é muito legal. E aí a previsão para lançar é ainda esse ano? A previsão é esse ano, é em outubro ou novembro, né? Como eu falei, 144 páginas, a gente está em produção, mas é isso, né? Geralmente é uma página por dia, então, né, os artistas... então a nossa previsão, depois você tem fechamento, tem balonamento, tem toda uma questão ir para a gráfica, então eu acho que entre outubro e novembro, com certeza a gente lança. Antes do Natal. Claro, né? Antes do Natal. Antes do Natal, da CCXP. CCXP, do Ressaca Friends, verdade. Né? Pois é, e a gente encontra o Felipe em todos esses eventos, né? Eu tento ir, né? A CCXP, até ano passado, 2019, eu fui em todas as edições, desde a primeira, em 2014. O Anime Friends também, eu já fui, eu acho que desde 2015, eu acho que eu vou em todos. Ressaca Friends também vou. Eu procuro, né? Já fui em eventos pequenos, né? Eu já fui em Santos, em outras cidades, outros estados também já fui. Eu gosto muito, que para mim o prazer é que, claro, né? Você tem todo esse trabalho para você, quer que as pessoas leiam, né? Sim. Eu quero comunicar, eu quero que as pessoas leiam. Então, e uma coisa muito legal isso, você acaba meio que até criando umas amizades, assim, com gente que um ano ele compra um quadrinho, ele volta no ano, compra outro, no outro ano ele fala, e aí, tem novidade? Isso é muito legal, assim, próximo, isso, né? É muito legal. E todo ano tem uma novidade, então, às vezes mais de um, né? Olha, ano passado teve 2. Não, ano passado teve só o Caos, só o Caos. Outro dia foi 2018, que foi próximo, foi em novembro de 2018 e daí em abril de 2019 eu lancei o Caos. Se eu conseguir manter essa de lançar uma por ano, eu vou estar super feliz, assim, né? Então, agora, né, lançando esse ano, o lançamento é o Knock Me Out e como eu falei, né, estou terminando o roteiro da última parte da trilogia do Aurora, né? Que daí, isso tudo dando certo, eu começo a produzir no que vem para de repente lançar no final do ano ou no ano de 2021, vamos ver, né? Legal. Então é isso, né? Já fica o convite para o pessoal entrar lá no Catarse, apoiar, conferir direitinho, né? Mais essa obra do Felipe. E aí a gente se encontra aí nos eventos. Fechou? Combinado. Obrigada, então. Eu que agradeço. Sucesso para você, Obrigado. Viu? Tchauzinho pra galera.